Você é o tipo de pessoa que pega um exame clínico e você acredita que aquele exame que você recebeu, estando alterado ou não, você acredita que ele é verdadeiro? Se sim, fica para esse vídeo que a gente vai aprender algumas coisas bem interessantes. É bastante comum que no início da graduação de qualquer curso da área da saúde, que as pessoas estudem epidemiologia. E muitas vezes essas disciplinas não são ensinadas da maneira correta. Às vezes são utilizadas apenas fórmulas e não é feito nenhum tipo de raciocínio em cima das definições, dos conceitos por trás da epidemiologia. E ela é a base para a gente entender as aplicações práticas de coisas bem importantes. Para o contexto do nosso vídeo, a gente vai se ater a 4 coisas: a sensibilidade, a especificidade, o valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. A sensibilidade e especificidade, todo mundo já deve ter ouvido falar. Muitas vezes você percebe, esse exame é muito sensível, esse exame é muito específico. E aí você sai fazendo esse exame e você nem raciocina sobre o que é essa sensibilidade e essa especificidade desse exame. Mas bora lá. A sensibilidade é a capacidade do teste de identificar pessoas doentes, seja positivamente ou negativamente, mas no sentido de estar verdadeiramente positivas ou falsamente negativas. Então, o espectro é de achar todos os doentes. Já a especificidade é a capacidade do teste de identificar pessoas saudáveis, seja verdadeiramente ou negativamente. Ou, em outras palavras, achar verdadeiros positivos ou falsamente negativos. Agora, colocando alguns números. Se eu tenho uma sensibilidade de 90%, significa se eu aplicar o teste em 100 pessoas, eu vou ter uma probabilidade de identificar 90 verdadeiros positivos e 10 falsamente negativos. Então, quanto maior a sensibilidade, menor a chance de achar falsos negativos, correto? Para um exame de especificidade de 90%, significa que a cada 100 pessoas que eu vou testar, 90 são verdadeiros negativos e 10 são falsamente negativos. Quanto maior a especificidade, menor são os falsos positivos, correto? E por outro lado, quanto maior a sensibilidade, menor são os falsos negativos, entendeu? Em termos gerais, quanto maior a sensibilidade e a especificidade de um teste, melhor ele é. Só que pensa o seguinte, eu falei lá no começo do vídeo que a sensibilidade e a especificidade são propriedades do teste. E para a gente conseguir aplicar esse contexto do teste para o nosso paciente, a gente precisa de outro conceito, que são os valores preditivos positivos e preditivos negativos. O valor preditivo positivo não é nada mais nada menos do que a capacidade de você, a partir de um teste positivo, ele ser verdadeiramente positivo. Já o valor preditivo negativo é a capacidade do teste ter vindo negativo e ele ser verdadeiramente negativo. Só que para a gente conseguir aplicar esse contexto de valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, a gente precisa saber de um detalhe, que é a probabilidade pré-teste. A probabilidade pré-teste, ela é a prevalência da doença em determinada população. E pense bem, a prevalência muda em diversas faixas etárias e em diversas condições. Então, você tem que saber a probabilidade pré-teste do seu paciente quando você pede um exame para você conseguir interpretar se as mudanças que chegarem naquele exame vão ser verdadeiramente positivas ou verdadeiramente negativas. Bora lá fazer alguns exemplos para ficar mais fácil. Para nossos exemplos, eu vou utilizar a troponina, que tem uma sensibilidade de 90% e especificidade de 94%. Esses valores eu peguei lá no UpToDate. Eu vou aplicar esse teste em 2 populações diferentes. A primeira, numa mulher de 33 anos com a dor torácica não anginosa, e eu vou aplicar ele também numa mulher de 65 anos com uma dor torácica anginosa típica. A prevalência de doença arterial coronariana na faixa etária de 33 anos em mulheres com esse contexto de dor torácica não anginosa, ela é apenas de 1% de prevalência. Agora, na população de 65 anos, existe uma prevalência de 90% de doença de dor torácica anginosa de ser de origem arterial coronariana. Esses são nossos valores pré-testes, 1% e 90%. Para o mesmo teste, eu tenho valores de pré-teste diferentes, ou seja, de prevalência. Quando a gente faz o cálculo do valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, ficou adendo aqui. Não é o objetivo do nosso vídeo aqui falar sobre cálculos e tal, mas se você quiser, eu posso fazer um vídeo, deixa aqui que a gente faz depois. Quando a gente calcula o valor preditivo positivo, a gente se surpreende. Para a mulher de 33 anos, com as características da dor que eu falei, ela tem, se o exame vir positivo, a troponina vir positiva, ela tem um VPP, que é o valor preditivo positivo de 13%.
Ou seja, eu tenho apenas 13% de um exame que veio positivo dele ser verdadeiramente positivo. Agora, o VPN, que é o valor preditivo negativo dele, é de 97%. Olha aí, se essa troponina vier negativa, significa que eu tenho 97% de chance desse exame ser verdadeiramente negativo. Agora, bora lá para outro caso. O paciente tem 65 anos com a dor torácica anginosa típica, né? Em cima da prevalência dele, de 90% naquela faixa etária, a gente tem o valor preditivo positivo de 99%. Ou seja, se naquela população eu pedisse a troponina e ela viesse positiva, eu tinha 99% de chance de ser verdadeiro. Tá vendo aí como é diferente? Já o valor preditivo negativo, que é a possibilidade do exame negativo ser verdadeiramente negativo, é apenas de 8%. É uma baita diferença. E notem, para a mesma sensibilidade e especificidade. A gente só vai conseguir aplicar esses valores de sensibilidade e especificidade calculando a probabilidade pré-teste. Então, em termos gerais, para eu conseguir aplicar isso na prática, eu tenho que saber a probabilidade pré-teste do meu paciente, quanto saber calcular um valor preditivo positivo e preditivo negativo quando eu receber o exame do paciente. Mas calma, a gente não tem que sair fazendo conta na frente do paciente para saber isso não. A gente consegue de uma forma muito mais tranquila. Tem coisa que é óbvia. Por exemplo, você vai pensar que uma criança de 5 anos de idade vai sofrer um infarto agudo do miocárdio por uma injúria de origem obstrutiva, por causa de um trombo, por causa de doença arterial coronariana? Muito difícil. Agora, a mesma doença arterial coronariana numa população de 65 anos, faz sentido, né? Agora, por exemplo, quando você pede, por exemplo, exames para investigar uma síndrome edematosa na criança, existe uma chance muito grande de ser uma síndrome nefrítica nefrótica, independentemente da etiologia. Existe uma probabilidade de pré-teste muito grande dessa criança ter resultados positivos para essas condições, não é verdade? Por isso que é importante a gente entender a epidemiologia das doenças. Por quê? Porque a partir dela eu vou conseguir saber se uma doença é mais prevalente em homens, em mulheres, a faixa etária, as condições associadas. E a partir disso eu sei que esse paciente tem uma grande probabilidade pré-teste de ter doença tal, tem grande probabilidade pré-teste de ter doença X. E aí você consegue, através de sensibilidade e especificidade dos exames, que você deveria também procurar saber quais eram, para você pensar, poxa, esse exame veio positivo. Ele é positivo de verdade? Ele veio negativo? Ele é negativo de verdade? E aí sim você vai pular para outro nível no raciocínio clínico. Isso é importante por quê? Porque você vai deixar de fazer intervenções desnecessárias por causa de um exame que ele não é verdadeiramente positivo ou negativo, entendeu? Por isso que quando eu peço exames laboratoriais com pessoas que existem condições presuntivas maiores, ou seja, existem condições pré-testes maiores de ter determinadas doenças, eu vou acreditar mais nas alterações. Agora, se você está pedindo exames laboratoriais aleatórios, sem nenhum critério, se ele vier positivo, você não tem por que se preocupar, porque a probabilidade pré-teste da pessoa é baixa para aquilo. E aí, se você for realmente calcular, fazer as contas, você vai ver. Você tem uma chance muito maior do exame estar errado do que dele estar verdadeiramente. Fica a dica aí para você. Qualquer coisa, manda no chat aqui, manda no privado, manda sua dúvida aqui que a gente responde. E tamo junto!